Boa noite. No Globo Repórter, a misteriosa fronteira entre a vida e a morte. Com a palavra, brasileiros que tiveram paradas cardíacas ou respiratórias e um dia foram considerados mortos pela medicina. Eles voltaram e hoje nos contam o que viram do lado de lá. Um túnel colorido, uma luz sem igual. Esta rara travessia parece terminar quase sempre na mesma cena. O delegado de polícia, o arquiteto, o executivo, a professora, todos passaram pelo túnel e todos garantem que depois a vida mudou completamente. Mas como os cientistas explicam essa viagem chamada de EQM, a experiência de quase morte? Uma ilusão criada pelo cérebro ou uma realidade que poucos puderam conhecer? Uma experiência extrema de quase morte muda a vida das pessoas para sempre e contagia até quem nunca passou por isso. É quase impossível ficar indiferente depois de ouvir o relato de quem visitou a fronteira entre a vida e a morte. É como se tivesse eu e você aqui. Foi assim que eu vi Jesus. Muito real. Foi bem real. O coração parado, o cérebro sem oxigênio. Na hora da morte, o corpo é como uma máquina desligada. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver olhando de fora. Eu entrei num túnel e era um lugar maravilhoso, uma sensação de paz indescritível. Acho até que era o paraíso. Acho até que era, de tão bonito que é. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. E aquele túnel, né, me succionou e começaram a passar telas de toda a minha vida. A gente é muito maior do que o que cabe dentro de um corpo. E isso fica claro depois que você quase perde esse corpo. O tempo passou, mas não apagou nenhum detalhe da experiência de quase morte desta professora gaúcha. O que ela passou durante o parto da filha ainda é muito vivo, 32 anos atrás, como se fosse ontem. Eu me ergui, fiz um movimento para frente e eu saí do meu corpo, ficou a massa corpo deitada na maca e eu saí puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz me puxava. Era uma luz tipo um sol, não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte, que soltava raios assim para tudo que era lado e tinha muita força aquela luz. Aí eu cheguei no fim do túnel e atrás do túnel, atrás da luz, aliás, tinha um espaço muito grande, com uma luminosidade tão estranha, tão bonita, que não dá para explicar. Eu não consigo comparar com uma coisa bonita que tem aqui na Terra, assim, hoje, para dizer como era bonito lá. E via o quê? Eu vi lá, não tinha ninguém infeliz, estava todo mundo meio andando, conversando, aparentemente conversando, eu não ouvia nada, né? Mas era como se fosse um lugar, como é que eu vou explicar? Eu não vou dizer paraíso porque eu não sei, mas uma coisa assim, que paraíso pra gente é aquele lugar lindo, né? Que tu quer ficar pra sempre. Era parecido com isso? Era parecidíssimo, se não era. Acho até que era o paraíso. Acho até que era, de tão bonito que era. Lindo. E atrás daquela luz, então, que saiu aquela voz, né? Que disse que eu era para voltar, que não era a hora de eu ir aí. Porque eu tinha que voltar, que eu tinha filhos para criar. Ao mesmo tempo em que quando essa voz parou de falar, esse ímã que me puxou me empurrou de volta. Me empurrou de volta. E do jeito que eu saí daquele corpo, da massa, corpo que ficou, eu voltei para dentro. Foi um parto de muito risco. Rita caiu da escada no 8º mês de gravidez. O bebê precisava ser retirado com fórceps, mas a mãe não queria. A hemorragia se agravou tanto que ela chegou a morrer, como contou depois a enfermeira que fazia parte da equipe médica. Ela começou a contar isso para mim, que eu tinha morrido, que eles acharam que eu tinha morrido, que eu fiquei sem pulso e que eles começaram a trabalhar em mim para ver se eu voltava de novo.
E aí eu comecei a viver, né? A ter reagir, vida de né? novo, a reagir. E aí que eu comecei a pensar, então eu realmente morri. Quer dizer, semi-morri. Esteve lá, né? Fui Esteve até lá. É muito bom morrer, se é assim. É muito bom. Se for assim, olha, tranquilo. Até hoje, esse era um segredo, revelado agora não só para a família e os amigos de Santa Rosa, a cidade onde Rita mora no interior do Rio Grande do Sul. Mas aos 63 anos, ela acha que não precisa mais se preocupar com o que os outros vão pensar. Os detalhes eu não tinha conhecimento até hoje. Está sabendo agora? Pela primeira vez? Não detalhadamente, sim. Muita coisa. Não, por que tu vai contar? Porque o que as pessoas iam pensar? Ninguém aqui ia acreditar em mim. Ou iam achar que eu estava delirando, que eu estava vagando, sei lá, viajando na maionese. Tendo alucinações. Alguma coisa nesse sentido, porque há 30 anos atrás não se contava essas coisas. Mesmo porque as mães ensinavam a gente que esse tipo de coisa não se contava, né? Nem para a mãe eu não contei. E hoje, quando a senhora conta essa história, o que a senhora sente lá no seu coração? Olha, até eu fico emocionada, porque, poxa, finalmente alguém me ouviu, né? Finalmente alguém consegui contar, porque se realmente existe isso, que eu acredito firmemente que existe uma vida após a morte, depois do que eu vi, tenho certeza, não sei como é, mas deve ser muito bonito. Muito bonito porque isso eu consegui ver lá, né? A balconista da padaria em Areial, região serrana do Rio, também acredita que a vida não termina quando a gente morre. E a certeza veio depois de 3 experiências de quase morte. Portadora de arritmia maligna, uma doença congênita no coração, ela passou 10 anos enfrentando quase todos os dias uma parada cardiorrespiratória. Mas você sentiu o coração parar? Ele disparava muito. Ele ia disparar até parar. Aí até então eu não via mais nada. Aí meu marido ia me socorrer. Aí dizia pra mim que quando colocava o ouvido no meu peito, eu não sentia meu coração. Só sentia um ruído. Entendeu? Aí logo após ele voltava a bater com tanta força que me dava até dor de cabeça. A filha, Jasmin, nasceu com o mesmo problema, mas toma remédio desde pequena e tem a doença sob controle. O médico só proibiu ela de exercício físico. Exercício físico nenhum. Ela não pode fazer? Não. Nenhum exercício físico? Nada no colégio ela não pode fazer. Cristina, ao contrário, foi atormentada pelo risco de morte súbita dos 25 aos 35 anos, até colocar no peito um desfibrilador. Nem é bom lembrar.